E aí, pessoal, sejam bem-vindos. Eu recebo muitas perguntas a respeito de antena. Qual a menor antena colocar e não a melhor? Qual a menor antena que eu posso colocar para ter um bom rendimento e se eu posso utilizar amplificador linear? Isso é um problema. Vamos partir do pressuposto que a antena Maria Mole ela é a melhor relação custo-benefício, que na Maria Mole você tem uma relação de 100% de transmissão. Todos nós sabemos que a Maria Mole é o tipo de antena que você coloca no veículo se o seu rádio for um rádio de qualidade, é chamar e chegar. Então você parte do pressuposto que aquela antena com 2,70 m ela vai te dar 100% de transmissão, tá ok? Você quer uma antena menor, você quer uma antena bobinada porque você não quer encostar a antena no mercado, você não quer bater ela no teto da garagem, você não quer ela esbarrando em árvore, você não quer nada. Então você quer uma antena reduzida e que ela tenha um bom rendimento. Você parte para uma antena que tem metade do tamanho da Maria Mole. Você pode ter certeza que você vai ter a metade do rendimento de uma antena Maria Mole. Simples assim. Por quê? Porque uma parte da antena ela vai virar um fio enroladinho no encapsulamento, que o pessoal chama de bobina. A bobina serve para poder compensar a ausência de tamanho de uma antena. Vamos partir e sair aqui da antena Maria Mole e vamos para 5/8 da Steelbras. Eu vou falar da Steelbras porque é uma empresa a qual eu tenho parceria. Você já viu a antena da Steelbras 5/8? Ela tem um elemento irradiante com quase 7 metros, 6,90 m e tem 1,30 m em cada elemento radial e mais uma bobina no centro. Então aquela bobina de campo no centro, ela serve para quê? Para compensar a ausência dos elementos radiais que chamamos costumeiramente de elementos negativos. O correto não é uma antena com 1,30 m de elemento radial, é uma antena com 2,70 m de elemento radial. Então você deveria ter quase 7 metros de elemento irradiante e ao invés de ter uma antena com 1,30 m de elemento radial, ter ela em 45 graus como a plano terra com 2,70 m. Rapaz, aí sim tu ia ter uma antena 5/8 de verdade. Então aquela bobina de campo que tem no centro ali para compensar a ausência de tamanho. Qualquer antena bobinada você tem uma bobina e essa bobina serve para compensar a ausência de tamanho, tá ok? Outra coisa, o pessoal pergunta, como é que eu vou aterrar a antena? Como é que eu faço? A gente aterra a antena 1/4 de onda. Uma antena Maria Mole, ela vem com um kit de isolamento que você vai colocar entre a chapa do veículo, do caminhão ou do suporte. Então aquele elemento irradiante que fica na posição vertical, você tem que isolar, ele já vem com isolante para você colocar isso no chassi. Você tem que utilizar ali, tá bom? Numa antena bobinada, ela já trabalha circuitada. Ela trabalha circuitada, mesmo esquema da 5/8, que tem uma bobina de campo. Ela serve para quê? Para que compense a estacionária. Então ela é uma antena que trabalha em curto. Toda antena bobinada trabalha em curto justamente pelo tamanho reduzido. E ela depende de gerar um campo para poder transmitir. E o pessoal raspa a lata para poder colocar o suporte, faz um montão de gambiarra, quando na verdade a situação é totalmente diferente, tá bom? Então, estamos entendidos em questão antena? Eu conversei com o Ricardo Ferron, da Steelbras, e em breve ele vai lançar uma antena 5/8, que vai ser uma explosão. Não é para poder substituir a antena principal da Steelbras, que é a 5/8 de onda, mas uma antena extra, comemoração de aniversário, que eu já estou enchendo o saco dele com isso tem bastante tempo e as minhas encheções de saco costumam surgir bons resultados. E a primeira antena pode ter certeza que vai ser a minha. Eu quero muito uma antena assim, porque a antena 1/4 de onda ela funciona muito bem. A antena 5/8 de onda funciona muito bem. A diferença de uma para outra, sendo as duas industriais, é uma diferença ínfima se você for comparar qualquer uma das duas com uma antena direcional.
Então, para que uma 5/8 tenha um rendimento realmente estupendo, maravilhoso, deve ser nesses moldes que eu comentei, sem bobina. Uma antena realmente 5/8, não uma antena comercial. Por que eu digo comercial? Porque você vai escolher uma antena 5/8 quando você não tiver o espaço horizontal. Você tem um espaço curto, você não pode colocar uma antena 1/4 de onda porque ela é grande, ela ocupa um certo espaço, ela ocupa quase 5 metros, ela tem um ângulo de 45 graus, tem 2,70, eu nunca calculei. Naquele ângulo ali, uns 4, 5 metros, ela vai ocupar. Uma antena 5/8 não, ela ocupa menos de 3 metros, 2 metros e pouco. Então você tem condição de subir, de trabalhar com antena 5/8 em curto espaço, num prédio, numa casa, enquanto 1/4 de onda não. Aí você imagina uma real 5/8 com a parte de baixo igualzinha de uma 1/4 de onda, porém com 5 elementos negativos, que a gente chama de elementos radiais, e um elemento de quase 7 metros, que é o elemento irradiante. Tomara que esse projeto dê certo, que tudo isso funcione, porque isso vai ser bom para você que é usuário e para mim mais ainda, que eu adoro, sou aficionado por esse tipo de antena, principalmente pelo material da Stilbras, que é um material de primeiro mundo. Então, voltando aqui às perguntas e respostas, eu recebo sempre perguntas recorrentes, perguntas que estão sempre ali no dia a dia, são as mesmas perguntas, porque tem gente que entra no rádio todo santo sagrado dia. Então as perguntas são muito mais comuns do que qualquer um de nós pode imaginar. Então, vamos lá. O Heron de Abreu, ele pergunta o seguinte: tem um Jeep e gostaria de colocar um rádio PX nele, moro em São Paulo, capital. Onde posso comprar um rádio em São Paulo ou em qualquer outro local, loja, série no Brasil? 018 3909 2324. Você fala com o Rafael. 018 3909 2324, tá bom? Se você quiser um rádio preparado, só você pedir para ele um Hanover, que ele envia para mim, eu faço o preparo no equipamento, envio para você, o rádio fica estupendo. Não conheço nada de PX. Tem algum curso em São Paulo região? Não, o PX ele tem um caráter informal, é meio que mesa de bar. Só que o pessoal costuma, em algumas cidades, formalizar um agrupamento. Então o pessoal coloca o número de unidade, faz camisa, boné. Então isso aí é peculiar de cada ambiente. Você, quando estiver chegando em algum lugar, você vê como que é e adentra com educação, com carinho. Você vai ser muito bem recebido, tá ok? Quero um rádio porque pretendo fazer algumas viagens para o Pantanal, Jalapão, entre outros, que nem sempre tem sinal de celular. Então o rádio seria muito útil. Cara, você depende muito de propagação, de outros fatores para que esse rádio possa funcionar. Se você vai para o Pantanal e você não quer ficar, entre aspas, sozinho, não pode ser qualquer rádio, não pode ser qualquer antena, você entendeu? E dependendo do horário, você não vai falar com ninguém, mesmo que você precise, porque você precisa de propagação. Então é legal que você pesquise no Google propagação de rádio. Dá uma olhadinha no que está falando, ele vai te explicar sobre a ionização solar, a energia solar, ele vai te explicar uma porrada de coisas que você vai entender. Aí você vai sacar que existem épocas do ano em que você fala 24 horas, porque tem propagação 24 horas. Existem períodos no ano que você não fala em hora alguma, nem do dia nem da noite. Então você vai precisar de fazer contatos com o pessoal que está passando em um raio ali de uns 8, 10 km. Então é uma questão muito de sorte. Você não pode colocar no rádio PX como um substituto do telefone celular, porque são coisas totalmente distintas, tá bom? Também não posso dizer que não vai funcionar. De repente você vai pegar uma época de propagação forte, vai falar o ano inteiro e vai se apaixonar. Isso é muito subjetivo, cada caso é um caso, tá bom? Um abraço, Heron, se inscreve no nosso canal, precisando de alguma coisa, dá uma ligadinha, só não ligar de manhã eu estou na faculdade, os telefones ficam desligados, tá bom? Eu chego em casa, almoço, tomo um banho, venho trabalhar, aí eu ligo o telefone e fico à disposição. E o outro colega aqui enviou um e-mail aqui, mas eu não estou achando o QRA dele, então eu vou ali no Jacinto. Ele diz que aquece muito o conector da antena do rádio, ele acha que a ROI está muito alta. Aí está perguntando se tem que diminuir o cabo ou tem algum dispositivo na antena. O cabo já veio pronto de fábrica com os conectores, já vem na medida certa do ROI. ROI, relação de ondas estacionárias, você vai ajustar na antena. O problema é que você tem que fazer um cálculozinho bem empírico ali, tá?
Não envolve matemática não. Você vai no canal 1 e vê a sua estacionária. Você vai no canal 40 e vê a sua estacionária. Se o canal 40, a estacionária, estiver baixa, a sua antena ela está no tamanho mais voltado para 10 metros, ela está menor. Se no canal 1 ela estiver mais baixa que no 40, a sua antena está grande, então você teria que diminuir. Então é um cálculozinho mais ou menos assim, tá? Porque quanto menor a frequência, maior a antena. Então se você está próximo dos 10 metros, a antena tem que ser menor. Se você está próximo dos 12 metros, a antena tem que ser maior. É basicamente isso aí. Questão de estacionária na antena, não é no cabo. Cabo existe uma medida 1.82,5 multiplicado por número ímpar. Ah, o pessoal fala, pô, não tem medida. Pô, realmente não era para ter medida, mas a qualidade dos cabos que tem no Brasil são tão ruins que é legal que você faça sim um chicotinho na medida para que a coisa dê certo. Não é questão de estacionária, é questão da qualidade do material que eles te oferecem, tá bom? Boa tarde, caro colega. Primeiramente gostaria de parabenizar pelos seus vídeos, são muito explicativos e esclarecedores. Esse é o André Lopes, Papa Uniforme 2 PCU. Ele é da cidade de São Paulo e está com um problema do qual está deixando de cabelo em pé. Deve ser estática. Tem um Galaxy Pluto, um rádio antigo, uma antena 5/8. Antena nova, instalada com cabo RG58, 95% de malha e uma torre de 9 metros. O problema é que eu não consigo calibrar a estacionária em casa. Faço o procedimento certinho, como deve ser, porém o ponteiro da Smith não chega até a seta do cal. O máximo que ele chega é em 9. Por momento pensei que seria algum problema com a antena e disse a mesma para verificar, mas nada de anormal. Mas de anormal, segundo qual pressuposto? Você mediu com outro equipamento? Você fez análise com um analisador de antena? Parece redundante falar isso, mas é verdade. Você tem que ter instrumentação para você verificar o que está errado, porque pode ser o rádio, como pode ser a antena, como pode ser o cabo. Então tem que olhar tudo. Mas o que me intriga é que quando eu coloco ele no carro com uma antena Maria Mole, consigo segurar, consigo regular sem problemas. Meu filho, se você tem uma antena em casa, cabo, antena, fonte, e você não consegue ajustar a estacionária, fazer a leitura da estacionária em casa, mas consegue no carro, é lógico que a antena que está na sua casa tem alguma coisa errada. É lógico, é óbvio. Então, você já respondeu a sua pergunta. Basicamente isso, coloca outra antena e faz um teste. Pega o seu rádio, vai na casa de alguém que já opera, fala, me faz um favor, coloca aí, vê se dá para medir estacionária. Se der, mete a marreta nessa antena, independente da marca que seja. Pode ser até Steelbras. Se tiver alguma antena Steelbras a qual você não consegue medir estacionária, liga para lá e reclama. Porque a Steelbras é uma antena que ela se preocupa muito com pós-venda. Se acontecer uma coisa dessa, eles vão te dar outra, eles vão resolver o seu problema. Duvido que seja Steelbras, mas tudo na vida é possível, né? A morte acontece para quem está vivo. Então, faz esse teste. Se funciona no seu carro, não tem por que não funcionar na sua casa, tá bom? Então, se você tiver alguma dúvida, você envia por e-mail pxjf@hotmail.com.br. Só aguardar uns dias que com certeza eu faço um vídeo e posto aqui para você se agraciar, tá bom? Um abraço, fiquem todos com Deus. Conto com seu likezinho aqui no YouTube.